Vamos lá, estamos ao vivo, vamos começar uma live sobre corrida de rua e corrida no triatlon. Fala Carlos, tudo bem meu amigo? Vamos lá para essa live de corrida de rua e corrida no triatlon. Esperar o pessoal entrar, o Sandro vai entrar daqui a um pouco também. Olha aí, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se o Sandro me mandou o convite aqui. Fala, professor! Salve, meu camarada! Tudo tranquilo? Também, bem, e você, meu irmão? Sossegado, cara. Tirando essas situações aí de treinar em circuito fechado, correndo do jeito que dá, nadando amarrado, né? Igual um amigo Pô, meu que amarra amarrado aí. Pois é, cara. Cada um estamos nos reinventando, né, nessa época. É, eu acho Dentro que a gente. da, Desculpa, pode falar. dentro dessa loucura, né, a gente tem a obrigação de tirar algumas coisas boas, né, cara? É, a gente tem que É o que nos aprender, né? resta, exatamente. Deixa eu só escrever aqui o título. Boa. Vamos, quem tá aqui, eu, você, vamos clicar no aviãozinho para convidar mais gente aqui, ó. Isso Agora, que aí. daí isso aí funciona bem, gente. Nesse aviãozinho aqui embaixo, ó. Clica lá, convida a galera. Eu vou fazer isso com o povo aqui. Eu também vou mandar para o meu pessoal. Aí, meus alunos, meus amigos, seguidores. Eu sei que o Fabinho já tá aí. Vai ajudando a gente aí, pessoal. Quem gosta de corrida, já vai clicando no aviãozinho aí e faz o convite pra galera. Sempre bom, né? Ô, E aí, como é que tô- foi teu treino? o, o treino foi bom, né? Como sempre, né? Um pouquinho trabalhando na velocidade crítica. Não sei se a gente vai falar sobre isso também. Eu estou à disposição de vocês, viu, Ricardo? Tranquilo. Esses bate-papos assim é como as aulas. Quando eu vou dar aula na faculdade, cara, eu quero que os alunos interajam bem, porque a aula tem que tomar o rumo que eles querem, não o que eu quero, né? Claro, claro. Então, um professor que ficou na minha banca de doutorado, professor Dr. Edson Duarte, me deu aula de neuroanatomia na faculdade. Eu era fã incondicional dele. Ele chegava para dar aula com um molho de chave e um giz na mão. Na época era giz, né? Sim. E, e aí ele tinha a aula dele, todo mundo prestava atenção, ele punha um molho de chave e começava a escrever. Um dia, e todo mundo sempre ficava quieto, né? Um dia ele chegou na aula, que todo mundo, e ninguém parava de falar, e a aula dele todo mundo prestava atenção, não parava, porque nós tínhamos uma prova de fisiologia na aula seguinte. Sim. E todo mundo desesperado, ele falou: o que aconteceu com vocês? Ele dava aula de neuroanatomia. Vocês não são assim. Ele falou, nós falamos, é que a gente tem uma prova agora. Prova do quê? De fisiologia. Qual é a matéria que cai? Então tá bom, ele pegou a chave e começou a dar aula de fisiologia da matéria ali. Eu tive um professor assim também no mestrado. Ele é da área da educação, embora eu não tenha ido no mestrado para a educação, mas ele nos deu aula. O João Batista Freire. Poxa, que fera. Ele chegava, sentava no meio da sala e falava assim: vocês querem falar sobre o quê? E dava uma aula só assim, ó, cara, é sensacional, sensacional. Pessoal, então Essa, convidem os amigos ali, ó, vão na flechinha para cima, convide os amigos que a gente vai começar a bater um papo. Olha o professor Márcio aí. Vamos começar a bater um papo sobre corrida de rua e corrida no triatlo. E o Sandro, bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo, sou aqui, estou morando em Marechal Cândido Rondon, sou professor na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, fiz o mestrado e o doutorado em Florianópolis, na UDESC, e na linha de pesquisa de desempenho no esporte, e eu estudo desde 2006 aspectos emocionais que envolvem atletas. Já trabalhei com seleção brasileira de vela, ciclismo, canoagem, remo paralímpico. Atualmente eu vou voltar agora a atuar com a seleção paralímpica também, Sandro. Recebi o presente legal. semana passada, estou voltando para o ciclo olímpico aí. Vamos ver como vai ser. Muito E legal. dia 20/7 eu começo a cursar psicologia. Então eu não sei como é que vai ser essa loucura,
tá? Mas vou começar uma nova graduação de psicologia. Demorou, né? Sandro, Sua cara, né, meu irmão? cara, eu tô há um tempo já para começar. Eu ia começar quando aí a minha esposa engravidou. Ai, cara, o Bento nasceu, não tinha jeito, não dava para conciliar. E agora que ele já está maior, eu já consigo ter uma liberdade para estudar, para fazer outras coisas. Então, vamos começar psicologia, efetivamente, para em algum tempo se tornar psicólogo também. Bom, você é profissional de educação física, fisioterapeuta, doutor em educação física, triatleta dos brabo, né? Tem prova, botei até uma camiseta aqui, ó, Ironman Florianópolis. Ah, agora sim, hein? Agora sim, falou minha Para ver língua, se muito eu legal. me inspiro aí nesse negócio. Então, cara, Sandro, por favor, se apresenta aí e aí a gente começa o nosso bate-papo. Legal, Ricardo, é um prazer estar aqui com você, né? Nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, né? Mas tivemos muita afinidade desde que nos encontramos num amigo comum, tanto acho que profissionalmente, mas também eu acredito muito no pessoal, né? Então, assim, tem um professor, esse mesmo professor, cara, que eu sou fã, que eu te falei, que dava aquela aula, ele tinha uma frase que ele falava: aves de mesmas plumagens andam juntas, né? Então, a gente sempre atrai pessoas de caráter, de convívio, de características sociais e pessoais e humanas próximos da gente. Então, foi um prazer conhecê-lo, a gente ainda vai se encontrar. Em tão pouco tempo, a gente fez tanta coisa, né? Fora live, um curso de corrida que está prestes a ser lançado aí, o meu curso digital que eu acelerei pela pandemia. Você fez um módulo fantástico falando, um módulo não, né? Um bônus, né? Uma aula falando de motivacional, de treinamento mental, de mindset. Então, assim, a gente teve bastante empatia, é um grande prazer. Bom, como você bem disse, eu sou profissional de educação física e fisioterapeuta. O meu mestrado e o doutorado foi na faculdade de medicina, não foi na educação física, né? Então, fiz na faculdade de ciências médicas da Unicamp. Sim. Aí eu tenho 9 especializações, pós-graduações também, né? Que eu nunca parei de estudar, eu sou fã de estudar, né? Treinamento desportivo, gestão de academias, triatlon, corrida de rua, fisioterapia musculoesquelética, tenho futsal, que eu trabalhei fui medalha de ouro com a seleção paralímpica de futebol de cegos também, foi uma experiência incrível. Eu fiz a pós-graduação em triatlon lá na Unicamp, a especialização na Unicamp, um curso legal que vai gente do Brasil inteiro. Aliás, eu vi o Orival, o diretor da Faculdade de Educação Física, o veinho, não cabe mais tatuagem de Ironman no bicho, cara. É um cara fantástico, tá por aí também. E aí foi uma honra muito grande de fazer parte da segunda turma, né? Ser aluno dessa pós-graduação. E no ano seguinte eu me tornei o professor da modalidade de corrida dentro da especialização em triatlon da Unicamp. Legal. E hoje em dia eu faço parte também do nosso grupo o GEP-Tri lá, né? O grupo de estudos. Sim. Que logo você tá com a gente. Precisa arrumar só tempo, né, Ricardo? Cara, olha quem entrou aí, Harrison Musi, hein? Olha quem entrou aí, ó. Esse é o amigo em comum que fez então não precisa nem falar das características profissionais e humanas desse cara fantástico, né, do Harrison. Sensacional. Então, eu aqui na Unioeste tenho um projeto de corrida de rua. Até tem alguns alunos meus que estão aí. Cara, eu tenho um projeto aqui que envolve mais de 100 alunos, 100 praticantes de corrida. Estamos desenvolvendo pesquisas muito, muito legais. Estamos trabalhando com doutorado e mestrado, com uma mestranda lá da UDESC e uma doutoranda da UEM, que a gente está pesquisando genética nos corredores e biomecânica de corredores. Então, vai sair umas pesquisas muito legais. Nós chegamos a ter aqui 130 pessoas participando do projeto de extensão. Nossa, um N ótimo para pesquisa, né? Cara, é um projeto gratuito. E eu tenho 3 grandes grupos: iniciantes, aqueles que começam a correr, os intermediários que já correm há algum tempo, e tem gente que corre 5 quilômetros aí para 16, 17 minutos. Então, eu tenho 3 grupos aí muito bacanas, e para a pesquisa está sendo sensacional. Estou aprendendo demais, demais. Eu até brinquei esses dias com um colega que, antes de começar a pandemia, Sandro, eu fiz uma coleta de dados com todo mundo, porque ninguém começa a treinar sem ter uma avaliação prévia. Então, fizemos uma bateria de testes com eles. 2 semanas depois, trancou tudo. Pô, agora, há 2 semanas atrás, eu repeti os testes de novo, pelo menos os emocionais, para ver qual foi o impacto da pandemia nos corredores. Boa! E, Sandro, o nível de depressão,
o nível de mudança de estados de humor e o estresse e a piora da qualidade do sono é extremamente preocupante. Por esse período curto de tempo que a gente está, tá? No que impactou na saúde mental dos corredores, é algo que assusta de ver aqueles resultados. Eu acho que basta olhar para dentro da nossa própria casa, dos amigos, né? Então, assim, eu até estava falando com a minha esposa, que também estuda o desenvolvimento humano, estuda essa parte relativa ao comportamental, assim, também, trabalha em grandes empresas com isso, né? Então, nem precisa ir muito, porque, assim, cada um está enfrentando os seus problemas, né, cara? E, assim, todo mundo tem o seu problema e tá difícil para todo mundo. Mas, ó, aquele roteiro que a gente fez vai ficar pequeno. Se quiser começar aí, tamo na área. Vamos lá. Corrida de rua. Meu amigo, corrida de rua. Como é que você está vendo essa corrida de rua atualmente? Esse monte de gente que está correndo, teve um boom na corrida de rua. Né? O que tu pode me falar sobre isso, sobre esse aspecto de corrida de rua na atualidade? Bom, tudo que a gente vai falar vai dar opinião pessoal, o que a gente tem visto, vivenciado, mas também tudo em cima de ciência, né? Então, assim, se por um lado a corrida está crescendo, porque teoricamente, né, a corrida é um esporte democrático, né? Pela facilidade mesmo de material, de local. Então, assim, muita gente vê a corrida como só ter um tênis e pode sair para correr, entre aspas. E assim, no nosso curso, nós criamos um slogan, né? Que fala que é uma diferença grande entre correr e sair correndo, né, Ricardo? Sim. Veja bem, eu não estou aqui querendo espantar ninguém da corrida ou criar um monstro que não existe, muito pelo contrário. A corrida é sim democrática, a corrida é para homem, menina e mulher, né, para idoso e para todo mundo. Os benefícios da corrida são notórios aí, em vários estudos falando em benefícios muito que transcendem o aspecto físico, né? Ao aspecto, você sabe muito bem, né? Comportamental, né? E a todo esse tipo. Mas, assim, a gente ainda vê muita gente fazendo coisas, entre aspas, que podia ser de maneira mais eficaz. Tanto em relação à parte física, né? A distribuição de carga, principalmente de treino, e em relação à biomecânica. Então, assim, eu acho legal a pessoa entrar na corrida por si só, começar a brincar, mas à medida que for pegando o gosto da coisa e se conscientizando que tem gente que estuda, que dá para evoluir, porque assim, mesmo aquela pessoa que queira a corrida, não para performar, mas queira com um objetivo social, e não há nada mais social e mais prazeroso do que você não se machucar, por exemplo. Exato. Né? E deixar de praticar uma atividade que você gosta. Então, eu não sei se a maioria dos nossos ouvintes aqui são da parte performática ou são da parte social, né? Da parte amadora, vamos dizer assim. Mas então, se a pessoa fizer uma distribuição de carga eficaz, se a pessoa entender um pouquinho, coisa simples de biomecânica para melhorar, ninguém está falando que a pessoa vai para a Olimpíada ou que vai bater o recorde. A gente quer que essa pessoa sinta prazer, não sinta dor, não se machuque. E eu tenho certeza que nem quem não quer performance não vai ficar nada triste de se for correndo mais rápido e sentindo mais conforto, né? Perfeito. Então, Sandro, a gente está falando de as pessoas, né, que podem ir com duas características. Inicialmente, elas procuram a corrida e começam a correr sozinhas. Sim. Com base no seu conhecimento. E aí talvez eles precisem pensar nesse controle de cargas bem subjetivo, de como eu estou me sentindo, de como eu consigo administrar essa minha respiração, a minha frequência cardíaca minimamente, ter esse domínio, esse conhecimento. E um outro público que vai procurar um profissional de corrida, que vai receber uma planilha, que vai ter alguém cuidando para ele desse controle de carga, dessa administração do treino, né, dos processos de recuperação, que são extremamente importantes. E aí, talvez, os riscos sejam menores, né? Muito bom, Ricardo. Você foi pontual, né? É exatamente isso, porque assim, o recurso que você vai controlar a carga de treino ou com um ajuste mais fino, lógico que depende do nível de interesse, de disponibilidade do objetivo do corredor. Mas, assim, desde o recreacional, aquele senhorzinho requer uma distribuição de carga, né? Assim, obviamente essa pessoa não precisa ter o melhor GPS do mundo, mas usar uma percepção subjetiva de esforço para controlar a carga. Por quê?
o maior erro, se você me perguntasse qual é o maior erro que você vê no corredor que corre por conta própria, né? E assim, a carapuça já serviu para mim, cara. Então, assim, eu já fiz isso. Imagine a pessoa que não está relacionada com o treinamento, com a educação física. Então, o que, que o cara faz normalmente que começa a correr? Ele vai lá no parque da cidade, na praça, e ele fala assim, bom, uma volta lá tem, estou hipotetizando, 5 quilômetros, a volta no parque, tá, hoje eu fiz em 28, boa. Aí ele está empolgadão, fala, amanhã eu vou tentar fazer em 27. Depois da manhã eu vou tentar fazer 26. Nossa, eu não consegui, tá duro, vou tentar de novo. Aí no final de semana eu consigo. Então, essa pessoa pode estar dando uma carga de uma magnitude muito maior do que era para dar, não tendo a recuperação prevista e esperada pela ciência, e, obviamente, rapidinho essa pessoa pode adquirir uma lesão, por exemplo, ou simplesmente falar, eu não nasci para correr, porque o cara só trabalha afogado, né? Então ele não vai sentir o prazer da corrida. Ele só está sentindo a parte ruim, né, de todo treino intensidade. E a mesma coisa acontece no sentido antagônico, Ricardo. Então vai um cara lá, que ele tem medo de se machucar, não quer, então ele todo dia faz aquela corridinha paquera, marota, né? Então, assim, todo dia ele corre naquela passada dele, que muitas vezes, agora a gente deve ter muito pelos meus seguidores e os seus profissionais da área, né? Que não atinge nem o primeiro limiar, o L1, o limiar de lactato. E a gente sabe que corridas abaixo do L1 são plenamente regenerativas. A gente tem uma supercompensação, não tem supercompensação praticamente, né? Não tem repercussão fisiológica alguma. Então, assim, tem aquele cara que faz demais e o cara que faz de menos. Então, é por isso que é importante distribuir as cargas de treino, Ricardo. Exato. E essa distribuição de carga de treino, ela vai impactar lá naqueles aspectos fisiológicos, né? Nas mudanças fisiológicas. Isso. Então, assim, entendendo um pouquinho fazendo essa relação de fisiologia, de supercompensação, e passando também alguma coisa mais simples para quem está nos ouvindo, para começar a correr de maneira mais assertiva, né? O que eu indicaria, né? Como a gente faz essa relação de uma periodização ondulatória que tem cabido muito bem nas planilhas, e para a pessoa falar, tá, Sandro, você falou do milagre, mas não falou do santo, né? Então vamos falar um pouquinho do santo. Então, genericamente, pessoal, se a pessoa corre, vamos supor, 3 vezes por semana, que eu acho que eu considero um mínimo para você conseguir brincar com a intensidade, com as cargas de treino, essa pessoa ela tem que fazer um treino mais curto e mais rápido, e para quem é da área, entende, tem que fazer um treino acima do limiar anaeróbio, ou no limiar anaeróbio pelo menos, né? Então um treino mais curto e mais forte, um treino de tempo, um treino médio e moderado, e um treino longo e leve. Então isso é aquele básico. Se o cara quer treinar sem planilha, ele já não está fazendo aqueles erros que nós falamos, de todo dia meter o pé, ou nunca colocar intensidade nenhuma, né? Sabe um problema que eu vejo, Sandro? Oba! Mas isso está mudando. Muita gente ainda tem o ranço da distância, do volume. Né? De ter que fazer muito volume. Eu faço 3 treinos na semana e são 3 treinos com alto volume. Ricardo, só deixa eu fazer uma menção honrosa. Olha que honra. Nós temos o Richard, presidente da Federação Paulista de Triatlon, assistindo na nossa live. Sensacional, muito obrigado. Um cara muito legal, ímpar. Desculpa, vai lá, irmão. Então, nós ainda temos o ranço histórico do volume. Que as pessoas acham que elas precisam fazer uma maratona por semana para correr uma prova de 21 quilômetros. Mas ainda bem que isso está mudando. Eu acho que os bons profissionais que a gente está formando, eles estão colocando isso diferente no mercado, né? Estão colocando esse tipo de treino de forma diferente. Então me fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da volume e intensidade. Perfeito, perfeito, Ricardo. E a gente já faz a analogia com o que eu falei antes. Então, sabendo que eu tenho que fazer um treino curto e mais rápido, um treino médio de distância média e intensidade moderada e um treino longo de intensidade mais leve, então a gente passa a saber o que é um treino curto, Sandro, o que é um treino moderado ou o que é um treino longo, né? Então, Ricardo, muito bem, como você bem disse, isso é baseado principalmente no objetivo da pessoa. Então, se a pessoa quer uma prova de 5 ou está iniciando uma prova de 5, não gosto de receita de bolo, mas para não deixar vocês sem um norte, Parâmetro.
Exatamente. Então, assim, para provas de até 21 de meia maratona, a gente costuma falar que o treino forte corresponde a 50% da distância da prova. Então, por exemplo, a pessoa que está objetivando fazer uma prova de 5 quilômetros, esse treino forte é 3, 2,5, vamos arredondar para 3 para ficar mais fácil com as marcações dos parques. Claro. 3 quilômetros forte, 4 quilômetros moderado e 5 a 7 quilômetros em intensidade mais leve. Se o cara almeja 10 quilômetros, então, assim, o treino forte dele, que a gente chama de ritmo, né? Ou de tempo, aí no limiar, um treino de limiar, é de 5 quilômetros. Metade de 10 é 5 no pau, afogado. E aí ele faz um treino de 7 quilômetros moderado e um treino de 12, já até batendo 15, dependendo a expertise, o lastro do corredor. Claro. E a mesma coisa para meia maratona. Vamos falar das distâncias clássicas. A gente arredonda, né? Um treino de 10 forte, um treino de 14 moderado e um treino de 18 até 24 quilômetros leve. Tá bom, Ricardo? Acho que era isso, né? Que você queria saber. É mais ou menos um parâmetro para quem está nos assistindo ter essa ideia de como é que funciona. Isso. Né? E lembrando que a gente está falando isso para dar um norte, uma referência para a pessoa que treina sem planilha, né, Ricardo? Isso. Porque quando a pessoa tem um professor, ele consegue brincar e colher muito melhores resultados, brincando muito mais com essas variáveis, incluindo os treinos intervalados, o regenerativo, o fartlek, e aí a gente vai, né, daí para frente. Isso é o legal da corrida. Como você falou no início, ele é democrático e, ao mesmo tempo, ele nos permite se divertir. Porque um treino intervalado, ele é dolorido? É dolorido. Eu sempre brinco com os meus alunos. Vai doer? Vai doer. Vai chegar a terminar quase vomitando? Vai terminar quase vomitando. Vai se sentir feliz depois do treino? Vai se sentir feliz depois do treino. Então, essa é a parte legal da corrida. Se você consegue ter um profissional que te orienta, ele vai te construir treinos que não são enfadonhos, que eles vão se tornar atrativos e vão te proporcionar um benefício muito maior. Sandro, em relação ao seguinte... Olha uma pergunta do Harrison aí, ó, legal. Pergunta do Harrison aí, ó. Pensando nos iniciantes, a partir de que semana você recomenda os treinos intervalados? Boa, Harrison. Harrison, vamos lá. Posso responder, Ricardo? É lógico. Ótima pergunta, viu, Harrison? Então, assim, você tem que entender o lastro do praticante, isso é fundamental, né? Para saber a disposição de carga que ele aguente. O primeiro motivo é que, assim, quem vence a corrida? Então, a gente fala, a corrida é resistência, mas vamos falar legal? Qual é a principal capacidade a ser desenvolvida na corrida? É velocidade. Então, porque você quer correr mais rápido, quem ganha é quem corre mais rápido, né? Então, assim, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, Harrison? E que assim, para eu melhorar a minha corrida, para eu correr melhor, eu me sentir bem, eu tenho que correr mais veloz. E para eu melhorar a minha velocidade, eu preciso mais do que nunca trabalhar com treinos de intensidade. E para eu colher bons resultados em treinos de intensidade, eu uso muitos treinos intervalados. Só que, como o Harrison falou, eu pego uma pessoa que nunca correu, não está adaptada, nunca sentiu essa sensação e nem tem os aspectos biomecânicos apropriados para uma corrida de alta intensidade, por exemplo, e eu não posso expor essa pessoa a uma carga de treino tão alta, né? Porque juntamente com a velocidade, a gente aumenta o impacto, entre aspas, da corrida, né? E lembrando que esse impacto, para quem corre certinho, ele é aumentado em 2 a 3 vezes, dependendo da fase da corrida, o seu peso corporal, né? Então, a minha carga de peso na corrida pode chegar a 210 quilos, né? Em cada final da fase de resposta à carga que a gente faça, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, a partir do momento que essa pessoa já possa receber essa carga, você vai avaliar os aspectos biomecânicos, as variáveis dela, Harrison, o quanto antes, mas coloca a primeira pessoa para correr direitinho, né? Vai avaliando o nível de aptidão cardiorrespiratória, principalmente, e existem pessoas que eu passo para iniciantes. Com 1 mês eu já coloco o treino intervalado. E existem pessoas que eu demoro 4, 5 meses, né? Uma coisa interessante também para responder ao Harrison é que, assim, eu posso usar o treino intervalado para adaptar essa pessoa, né? Então, não posso colocar o intervalado performático. Pelo contrário, a pessoa que não consegue correr 10 minutos direto, eu falo assim, ó, anda 3 minutos e corre 2,
Então não Isso. deixa de ser um treino intervalado, mas é um intervalado preparatório, né? É o que nós fazemos aqui no projeto de corrida. As pessoas chegam, os iniciantes, eles chegam, eles não correm. Alguns não sabem nem caminhar direito. E na primeira semana eles já começam com um intervalado, mas com uma intensidade muito baixa. Então, Isso. a intensidade é o que pode preocupar mais em relação ao intervalado. Então, para iniciante, talvez seja muito bacana você colocar intervalado. Porque ele não vai conseguir correr 10 minutos, mas ele vai conseguir, no final de um treino de meia hora, ele vai dizer, poxa, olha que legal, terminei correndo. E eu corri 10 minutos, somando os intervalos que ele fez. Então, é muito legal. E aí lembrando que assim, a gente está tentando responder a maioria das pessoas, porque a gente aí pode entrar numa discussão etiológica, né? De, o que é o treino intervalado? Não, isso é fartlek, não, isso é intensivo, é extensivo, né? Então, assim, vai controlando as perguntas aí, irmão. Tô vendo que tá chegando bastante. Beleza, Você que é um mediador aí, hein? Beleza. Então, assim, a gente quer resolver o problema do corredor. Então, estamos respondendo de forma bem simples, à medida que o pessoal for se interessando, né? Então, a gente não está entrando no aspecto etiológico do que é um treino intervalado, tá? Perfeito. Só responde aí, então, para a gente passar para a parte biomecânica. Tá. Pensando em provas de 21 a 42 quilômetros no macrociclo, qual a maior distância que pode ser prescrita em um treino longo? Tá, vamos lá. Tema polêmico também. Isso aí deu um pau na... Ó, o Fabinho tá aí, o Fabinho trabalha na assessoria, é um talento, um jovem talento, trabalha com futsal, entrou no meu lugar no clube aqui de Campinas, no Pulo do Gato, e ele na turma dele, nem foi na minha aula, né? Mas deu um pau isso aí, falando de volume máximo de maratona. Bom, mas enfim, para não deixar o Diego sem resposta, Diegão, então assim, generalizando e não te deixando sem resposta, para uma meia maratona, para os 21, eu acho que o treino longo, como eu disse, ele vai de 18 a 24 quilômetros, tá? Então, de novo, você tem que olhar para a especificidade, para o lastro da pessoa, para a individualidade dela e variar os treinos longos. Mas, de uma maneira geral, os meus atletas, das planilhas que eu monto pelo país, até fora do país, os treinos longos de quem almeja a meia maratona vai em média de 18 a 24 quilômetros, tá? E para maratona já é diferente, né? É muito raro eu passar dos 32, 36, pro cara que não é muito bom de cabeça, e aí você pode falar melhor que eu. Então, de 32 para 36, o cara leu lá que tem o muro dos 32, né? Na maratona, tem o muro lá. Então, assim, não vai mudar fisiologicamente nada, mas você tem que colocar o cara para fazer mais, senão ele vai travar, ele vai bater no muro que ele inventou lá, né, cara? Vou te contar que uma vez eu prescrevi 32,5. Não, desculpa, 33,5. Viu como a gente pensa igual, tem empatia, irmão? 33, foi 33,5. Por quê? Para dar um meio quilômetro a mais, fazer assim, porra, eu superei essa barreira. Então, 33,5. Sandrão, seguinte, biomecânica. Se os aspectos fisiológicos eles são importantes, a gente precisa ter esse entendimento, né? Dos diferentes tipos de treino, da necessidade de controlar a carga, de controlar a recuperação. Como você já falou ali, a corrida tem um impacto que, se eu não tiver, talvez, uma musculatura e uma capacidade muscular para suportar essa carga, a biomecânica é algo que vai ter que dar conta disso também. Senão, eu posso ter uma lesão, eu posso ter alguns problemas relacionados a isso, certo? Exatamente, Ricardo. Aí, mexeu no calo, né? Eu sou um apaixonado pela biomecânica, né? Eu participei de um congresso internacional. Fiquei honrado com o convite a semana passada, né? Até a gente deixou a live e falei, Ricardo, deixa passar o Congresso Internacional, que eu fiquei focado junto com renomados profissionais aqui da área, representando o Brasil. E o meu tema, a mesa redonda que eu participei, foi de biomecânica, e eu falei sobre a biomecânica de corrida. Na Unicamp, o meu curso, ele vai a fundo nos aspectos biomecânicos, então sou um apaixonado pela biomecânica, né? Mas, por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado com parâmetros engessados e considerados padrões ouros, tá? Então, assim, me incomoda muito nesse mundo polarizado da política que a gente vive, né? Hoje em dia, aqui em Campinas é Guarani e Ponte Preta que o couro come, né? Então, assim, ou você ser ou parece futebol, né? Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense, né? Flamengo e Vasco. Porque assim, e eu vejo na biomecânica muita coisa, porque eu vejo as pessoas que chegam no laboratório, que eu faço as análises, as avaliações biomecânicas, já chegam todo preocupados e falam assim,
eu vim fazer avaliação biomecânica porque eu aterriço com o calcanhar e eu tenho que aterrissar com o meio pé. Quem falou isso para ela? Os artigos, a ciência não fala isso. E eu vejo o outro lado também, sabe, Ricardo? Me incomoda muito alguns profissionais da área, e aí eu fico mais incomodado ainda, que a pessoa é profissional da área, que só porque o cara deu treino pro ciclano, ele acha que só ele que corre desde 1800 bolinha. Nós não, né? Eu não tenho cabelo branco, né? Então ele acha que a gente tem que correr de bamba e de relógio de ponteiro no pulso. Então esses dois extremos me incomodam muito, tá? Então, tanto querer adequar ou inventar um padrão ouro para corrida, e assim, por exemplo, fala-se muito nos famosos 180 passos por minuto, né? Porque isso surgiu. Então é ridículo você pegar e querer pôr todo mundo dentro desse padrão. Sim. Só que aí, tão ridículo quanto, e ao meu ponto de vista mais, é o nego que quer negligenciar a ciência, quer negligenciar os recursos tecnológicos que a gente tem. Poxa, eu dou treino pro cara na China, nos Estados Unidos, na Espanha. Por quê? Porque eu tenho um GPS lá, que a hora que ele dá um enter lá, eu consigo ver o tamanho da passada dele, quanto ele oscilou do chão, cara. Eu consegue ver se ele está pisando com mais força do lado direito ou do lado esquerdo. Exatamente. Então, assim, me incomoda extremamente isso, porque o outro lado vem mais dos leigos, né? Que quer engessar. Não, eu quero correr a 180. Não, Sandro, porque alguém falou para ele. Mas o outro lado me incomoda muito mais, porque são profissionais da área e acham que todo mundo tem que correr de bamba e de relógio de ponteiro, entendeu? Só porque ele foi para Conchinchina ver o treino do Zatopek lá em 1800 e bolinha, entendeu? E eu já vi gente ganhar Major League correndo cravando o calcanhar no chão do primeiro passo até o último. E já vi gente ganhar Major League correndo na ponta do pé. Quem tá certo nessa história? Perfeito. Cara, olha que legal. Então, assim, a gente começou a discutir esse aspecto, vamos lá. O que a ciência, o que os artigos mostram pra gente? Os artigos mostram, inúmeros artigos, sendo bem genérico, mas falando o que os artigos dizem, tá? Que correr com o calcanhar, muitas das vezes, ele está associado muito mais a um estilo de corrida do corredor do que a uma corrida errada que pode gerar impacto. Só que eu já até imagino por que criou-se esse clichê ou esse paradigma de que pisar com o calcanhar é errado. Por quê, Ricardo? O que a ciência fala, que não importa se você pisa com o calcanhar, que a gente chama de retropé, né? Com o médio pé ou com o antepé. O que importa para que você realmente tenha um menor impacto durante a fase de aterrissagem na corrida ou a fase de contato, é você trazer esse contato, quanto mais próximo do centro de massa você pisa, o braço faz com que o torque da gravidade seja diminuído. Sim. Então, se você pisar próximo do centro de massa, independente de ser com o calcanhar ou com o médio pé, você tem uma redução do impacto. Perfeito. E aí eu vejo muita gente querendo ensinar a mecânica perfeita. Tem gente ganhando muito dinheiro tentando ensinar a mecânica perfeita, onde, na verdade, nós somos seres humanos únicos, cada um tem a sua mecânica perfeita. Mudar a mecânica, às vezes, pode ser pior do que do jeito que ela estava. Pode diminuir performance e tudo mais. É isso que eu falei, Ricardo. A gente não pode negligenciar a ciência, os recursos que a gente tem, mas você querer engessar e colocar todo mundo no mesmo padrão é tão burro quanto, né, cara? Sim, lógico. Ó, o que eu achei aqui, ó, um brinquedinho aqui, ó. Olha aí, hein? Tava aqui enfeitando, eu lembrei que eu dei essa aula na pós-graduação do Instituto Valorize, que eu trabalho, e o pessoal gostou muito. Então, mais ou menos o que eu quis dizer é isso aqui, ó. Isso aqui é uma aterrissagem em retropé. Isso aqui é uma aterrissagem em médio pé. Isso aqui é uma aterrissagem em antepé, certo? Vamos supor que o centro de gravidade ou o centro de massa do corredor, ele sai, olhando ele de perfil, ele passa no pavilhão auditivo, passa à frente da cifose torácica, em cima da lordose lombar, no trocânter, no maléolo do joelho, no maléolo, e termina lá no maléolo do tornozelo, certo? Então, vamos supor que o centro de gravidade dele finaliza aqui, né, o centro de massa. E a aterrissagem dele está aqui. Então, ela está à frente do centro de massa e com o retropé. O que eu quero dizer é que se o corredor trouxer essa pisada mais para cá, independente de ser com o retropé ou com o médio pé, ele diminuiu o impacto. E o que acontece naturalmente sem você falar para o corredor mudar o tipo de aterrissagem? Automaticamente, quando você explica para o corredor
que, ó, você tem que pisar mais embaixo do queixo, do umbigo, pisa mais. Ele vai fazendo isso aqui, em 80%, automaticamente, as pisadas migram para médio pé, mas sem ele querer saber que mudou, que era retropé, tá bom? Acho que era isso. É sensacional, sensacional. Sandro, bem, corrida de rua, a gente já viu que você manja, não tenho dúvida. E vamos lá, qual é a diferença da corrida de rua para a corrida do triatlon? Vamos falar, vamos tentar migrar um pouquinho esse papo para a corrida no triatlon. Bom, legal. Então, a corrida no triatlon, muitos estudos analisam isso, né? Para saber o que muda quando eu vou correr no triatlon. Inclusive, o meu trabalho, né, na minha pós-graduação em triatlon da Unicamp, que depois é muito legal o que eles fazem, cara. A terceira edição tá saindo. Em cada turma que tem lá 80, 90 do Brasil inteiro, eles escolhem os 15, 20 melhores trabalhos e viram um livro da Unicamp, que já tem... Eu te mandei, né? Sensacional. Vai para a terceira edição já, né? Então, assim, o meu trabalho, com a honra que eu tive de ser orientando do meu, que virou meu amigo e é meu ídolo, o professor Dr. Gerson Leite, né? Nós estudamos justamente a T2, que é a transição 2, pela minha afeição e afinidade com a corrida. Então, lembrando que a transição 2 é quando você chega do ciclismo, se troca para sair para correr, tá bom? Bom, então, é isso. Eu tenho um trabalho depois assim, ó, a gente pode fazer como eu fiz com a galera. Quem quiser esse livro digital, eu mando para todo mundo que tirar uma foto minha e do Ricardo no final da live e postar e marcar nós dois, eu mando o livro na íntegra para vocês. São 300 e poucas páginas sobre triatlo. E é sensacional. Eu li, não li tudo, é lógico, mas o trabalho do Sandro eu li e alguns outros aí é sensacional. Muito legal. Então vamos lá. Qual a diferença de correr e correr no triatlo? A principal diferença, Ricardo, é que você corre no triatlo levando tudo o que aconteceu. Ó, o Marcelinho, ó. O Marcelinho, ele foi o 10º brasileiro a atravessar o Canal da Mancha a nado, velho. Tá aí com a gente. A nossa live é honrada, hein? Ó. Um ícone da natação do país. Bom, então assim, a principal diferença de correr e correr no triatlon é que no triatlon você sai para correr e não tem como você não levar no histórico tudo o que aconteceu antes disso. E o que aconteceu antes disso? Você nadou, você pedalou e você vai correr, né? Então assim, o primeiro passo que diferencia é isso, né? E lembrando que o triatlon, muita gente fala em 3 modalidades, mas eu gosto de enxergar o triatlon como uma modalidade única, né? E subdividida em 5 subetapas que a gente fala, que é nadar, a transição 1, pedalar, a transição 2 e correr. Então são... porque ninguém percebe, desculpa de até parar, mas ninguém percebe que as transições é o momento que o nosso corpo se adapta de eu estar nadando, aí eu passar para essa posição de eu estar pedalando e depois eu passar para essa que eu estou correndo. Então são momentos que eles são muito sensíveis também. E o que se faz na transição importa muito, mas segue lá, vai lá, vai lá. Não, você mandou muito bem, né? Inclusive, eu estava citando no trabalho que assim, já que você falou, a gente pula a ordem porque a aula boa é assim, é o que vem à tona, né? Você falou muito bem. Então assim, qual a diferença, por exemplo, e isso vale para a corrida, porque qual a diferença da transição 1 e a transição 2? Você matou a pau. Por quê? Porque você faz triatlo, você vivencia isso, né? Mas os estudos mostram que na transição 1, que é o cara sair da natação e ir para a corrida, o que ele fala? Ele fala assim, nossa, senti tontura, né? E na transição 2, que é o cara chegar da bike e sair para correr, ele não fala que sentiu tontura. O que ele fala? Nossa, tô com as pernas travadas. Não é isso, Ricardo? Sim. Então, assim, entendendo esse conceito, por que na transição 1 você tem que treinar a especificidade para o cara não sentir tontura? Porque essas adaptações, esse desconforto, é mais devido às adaptações fisiológicas do ajuste circulatório, do cara estar na posição horizontal para ir para a posição vertical. E o acionamento de novas fibras musculares, que ele estava mandando sangue toda para a parte superior e depois vai. Então, por isso que o cara relata a tontura. Diferentemente da transição 2, que os ajustes não são esses ajustes circulatórios pela mudança de posição, são mais ajustes proprioceptivos, né? Que o cara fica muito tempo sentado realizando ações cíclicas, né? Antes de correr, e depois na hora que sai para correr, ele demora um certo tempo para ter esse ajuste motor, né?
Então, Sim. é essa a principal diferença que você falou, né? Isso que os triatletas relatam incomumente. Eu posso fazer uma pergunta do Ricardo para o Sandro? Deve. Tô saindo tô ali no quilômetro, lá vou fazer o Ironman, tô no quilômetro 160. Ricardo, vou ter que te interromper de novo. Quando eu vejo os ícones da educação física aqui na nossa live, cara, olha, fomos honrados pelo Richard, pelo Orival, pelo Harrison, né? Todo mundo agora tá aí o Spadotto, cara. O Pois Wagner é. Spadotto, nossa, um das minhas referências também, sabe muito, tudo, muito mais e mais um pouco de triatlon, de um grande amigo, foi meu professor e eu tenho realizado muitos sonhos nessa pandemia, viu, cara? Eu Muitas também, pessoas meu. que eu tinha como ídolo têm se tornado grandes amigos, sabe? O Marcos Paulo. Às vezes você não sabe que as pessoas reconhecem e admiram o seu trabalho também. Essa pandemia serviu para, das coisas boas que a gente tira da vida, isso para eu dar um pouco mais de valor a mim também. Porque eu tenho o Wagner, por exemplo, como um amigo. Desculpa, viu, cara? Só para mais uma missão honrosa Imagina, aqui. a Segue essa live é pergunta, sua. irmão. A live é sua. Tô pedalando, quilômetro 140, 150 dos 180. Vou me alimentar porque eu tenho que correr depois, né? Essa alimentação, ela vai influenciar em algo para a corrida? Ótimo. Eu sempre gosto de deixar esses aspectos, cada um no seu quadrado, né? Então, essa parte nutricional, mas a gente tem que entender um pouco de tudo, né? Então, Sim. o profissional de educação física em si, né? Ele é versátil demais, né? Então, assim, transcendendo o âmbito do triatlon, quando você vai dar uma aula de personal, e a gente sabe que os alunos vêm desabafar com a gente, então você tem que ser um pouco de Sim. psicólogo, um pouco de nutricionista, um pouco de médico, né? Um Mas pouco de... na tua experiência, o que Isso. você faz aí? Vamos lá. Não. Na verdade, eu acho que mais, na minha experiência, é mais o que não faz, né, Ricardo? Então, os erros mais comuns que a gente vê, obviamente que quanto mais longa é a prova, mais os aspectos nutricionais fazem a diferença, né? Sim. E assim, o que acontece? O que a gente vê, muita gente querer inventar muita moda próximo da prova. E assim, tem o treinamento gastrointestinal. Isso se treina, cara. Então, Sim. assim, nos treinos você tem que treinar que horas você come, o que você come e o que acontece. Porque um atleta, ele não vai se adaptar e não vai responder em termos da nutrição igual ao outro. Então, tem os clichês, os aspectos básicos que você sabe, o que tem que Claro. comer, os macronutrientes divididinho, que o carboidrato é essencial pela pronta entrega de energia. Então, é isso que eu falo que a gente tem que entender um pouco de todos. Mas é Sensacional. muito relativo. Então, o que faz, vê com a sua nutricionista, mas o que não faz é inventar na hora, entendeu? Tomar o que você não tomou aí é pedir para dar zebra, né, velho? Perfeito, perfeito. E aí, nessa transição da T2 aí para a corrida no triatlon? Ah, legal. Voltando, né, com o que nós estávamos falando da corrida e da corrida do triatlon. Então, obviamente, como nós tínhamos falado, o cara sai para correr no triatlon carregando todo esse histórico que ele já nadou, que ele fez a transição 1, que ele pedalou e que ele vai correr. Então, assim, em relação à fadiga, ele corre muito mais fadigado, entre aspas, muito mais desgastado e em suma, ele corre com uma menor economia de energia do que a pessoa que... Porque quanto mais econômico você é, quanto mais gás você tem, né? Quanto Sim. mais descansado você tá, você consegue, se biomecanicamente você estiver legal, você consegue economizar energia. Então, a gente Ó, já sabe... a pergunta do Fábio eu acho que pode ajudar nessa hora. Aumentar a cadência na bike ajuda na corrida posteriormente? Ótimo. Então, vamos lá. Tem um estudo muito legal que eu vi, que eu avaliei, na verdade, vários estudos. Então, o encaixe da minha fala era isso. Então, assim, a gente já sabe, isso é notório, e os estudos são clássicos em falar que, assim, ó, sim, pedalar antes de correr influencia negativamente a corrida. Não resta dúvida nisso. Agora, resta saber o que eu posso fazer durante o pedal ou durante a transição para ter uma corrida ou mais econômica ou mais eficiente. E um dos aspectos que é muito estudado, como o Fábio bem disse aí, é a cadência. A cadência. O que é a cadência, para quem está nos acompanhando aqui? A cadência é o número de rotações por minuto da bicicleta, né? E de novo a gente volta nos padrões engessados que me incomodam. Ah, eu tenho que pedalar 80, 90 RPM. Não. Cada um tem o seu próprio giro natural. Mas se você pega um cara que pedala a 55, o cara tá fazendo força demais, cara. É. Então, nem para lá,
nem para cá. E os estudos começaram a avaliar isso nos estudos que eu li, né? Bom, o que que muda a hora que eu for correr se eu pedalar com giros maiores que 80, 90 ou com giros menores? E assim, em suma, a maioria dos estudos não viram diferença de uma forma geral na corrida com cadências mais altas ou mais baixas. Mas alguns insights muito legais foram notados. Por exemplo, um estudo, o cara falou que ele mostrou que se ele termina o ciclismo com cadências mais elevadas, ele consegue encaixar melhor, correr mais rápido os primeiros 500 metros de corrida. Só que depois daí para frente, o cara que estava atrás iguala. Mas aí você já pode pensar assim, pô, então talvez para uma prova de sprint seja interessante eu ganhar esses 500 metros na frente, até pelo aspecto que você manja mental, né? Sair ou para não perder o cara que eu preciso correr junto com ele. Exato. Então, você usa a ciência a seu favor, Fábio. Então, você pode usar esse estudo. Em contrapartida, tem um outro estudo que o cara falou, se você pedalar os metros finais da corrida com uma cadência menor do ciclismo, quando você vai para a corrida, você consegue retardar, acho que 2 ou 3 minutos a fadiga, porque eles fizeram um teste correndo em intensidade submáxima, né? Entendi. Então, assim, se você diminuir a cadência, por outro lado, nos metros finais da bike, você consegue retardar a fadiga se você correr em intensidade máxima por 2 ou 3 minutos. Então, aí cabe o treinador elaborar a estratégia. Mas, em suma, não há muita diferença da cadência e, sim, correr depois de pedalar tem influência negativa. E mecânica de corrida para triatlon e corrida de rua? Tem diferença? É a mesma coisa? Ótima pergunta, Ricardo. E aí, cabe a gente usar a especificidade, né? Um princípio básico do fazer o arroz feijão, né? Então, o que é especificidade? Por exemplo, qual a especificidade do triatlon? Hoje em dia, até pelo tempo, muito atleta amador, o cara tem pouco tempo, tem muita gente que vai para uma prova de triatlon só treinando as modalidades etapas separadas. E ele praticamente vivencia a experiência de unir as etapas no dia de uma prova. E aí, como a gente bem disse, se ele não treina isso, obviamente a fadiga é maior, ele vai ter uma corrida menos econômica, biomecanicamente a corrida pode ter um impacto maior, né? Sendo bem simplista aqui. Então, o que esse cara tem que fazer para ter uma corrida boa no triatlon, já que tem a fadiga? Treinar o que acontece. Então, esporadicamente, esse aluno, esse atleta, tem que fazer os treinos de transição. Então, muitas vezes o cara que reclama do tempo, é melhor ele pedalar 20 minutos e correr 15 minutos, pedalar, tirar um pouco da bicicleta e fazer uma corrida pós-ciclismo. Eu gosto muito de passar as transições cruzadas para os meus atletas para vivenciar. Então, assim, pedala 15 minutos, corre 5, pedala mais 15, corre 5, pedala 15, corre 5. Sim. Então, isso é especificidade, né? Fazendo isso, treinando o que realmente acontece, você tende a deixar uma corrida mais limpa, biomecanicamente falando, e com menor fadiga, né? Tem um livro de treinamento mental no triatlon que te fala muito sobre a importância da transição para o triatlon também, emocionalmente, sabia? Não sei se você viu esse livro ou não. É um livro de treinamento mental no triatlon aí, de um professor aí que escreveu um livro, que ele fala que a transição é importante do ponto de vista emocional também, né? Para conseguir ter essa força emocional e conseguir lidar com essas transições, que é o momento mais difícil, talvez, do triatlon. Ricardo, aí a sua praia, eu não li, mas eu sinto na pele isso que você está falando, sabe? E o Wagner, que está aí com a gente, o Wagner, quando todo mundo resolveu treinar a transição, ele já treinava desde sempre, né? Então... Beto Lopes falou que leu. Ó, o Betão, ó, lá na Bahia também tem um projeto com crianças de triatlon fantástico. Abraço, legal. Betão. Então, o Wagner já treinava isso. Então, assim, o que você falou, eu não li, Beto, mas, assim, a gente sabe disso, porque, assim, é comum o seu aluno... Quantas pessoas você conhece que não saiu para pedalar sem ou não tirou o capacete e saiu correndo de capacete? Sim. Então, assim, a hora que o cara vê as pessoas rindo da cara dele ou avisando com o capacete na cabeça, dependendo como esse cara é preparado psicologicamente, acabou a prova do cara, né? Afundou, o cara não corre mais, entendeu? Ele não sabe se eu volto para tirar, então... Perfeito o que você falou, né? A transição bem treinadinha, além de você ganhar segundos preciosos, que tem um estudo
que fala que a transição é muito legal. Esse estudo foi feito quase 8 anos, com 2 ciclos olímpicos e campeonatos mundiais e 2 Olimpíadas, pegando a distância de standard, né, do triatlon olímpico, e ele mostra que você pode perder de 1 a 15 segundos nas transições. E 1 a 15 segundos no alto rendimento, isso decide a prova, velho. É lógico. 15 segundos, às vezes você sai até do pódio por 15 segundos. Sim, uma prova de sprint, 15 segundos, né? Um tempo considerável. Exatamente. Professores, e sobre rigidez muscular nos tendões, muda na corrida para a corrida no triatlo? Olha, teve um estudo, de novo, um outro estudo que ressaltou isso, né? Então, assim, na verdade, esse estudo foi feito, eu acho que foi em distância olímpica, eu tenho aqui, mas vamos dar a visão geral para a gente não perder tempo, né? Sim. Então, esse estudo foi feito para saber se tinha diferença entre correr isoladamente e correr subsequente ao pedal, tá? Só que aí, para esses estudos, eles utilizaram um N de atletas que compunham atletas recreacionais ou amadores e atletas performáticos e atletas de ponta de rendimento também. Então, o que foi mostrado nesse estudo, a conclusão, é que para todos, ou amadores ou profissionais, todos sofreram influência negativa, ou seja, correr após o ciclismo é influenciado negativamente. Mas o que eles conseguiram identificar é que, falando da rigidez muscular e tendínea que o Fábio falou, que os atletas profissionais conseguiam realocar esses fatores neurais e tinham menor rigidez ou conseguiam ter essa resposta elástica, né? Essa resposta elástica dos músculos e tendões mais efetivas. E eles atribuíam isso justamente ao lastro que a gente fala desde o início da live, né? E tem uma coisa, né? A corrida no triatlon, que você falou anteriormente, que o pessoal sai para correr todo travado, né? Todo travado, todo encurvado. E o treino de transição faz melhorar isso também, porque é adaptação. Você vai treinar as adaptações do teu corpo, cara, depois de que você tiver isso bem trabalhado consigo, com o seu corpo compreendendo essa mudança, não vai ser do mesmo jeito. Então, até a postura, que vai te prejudicar muito de você ter que correr numa prova longa, 3, 4 quilômetros todo curvado, travado, você já vai mudar a tua mecânica e isso pode afetar até o final da prova. Então, o treino de transição é sensacional. Perfeito. E é princípio da educação física, é supercompensação. Sejam adaptações centrais, sejam adaptações periféricas, ou até adaptações cognitivas, e vou muito mais, né, Ricardo? Psicológicas, claro. É treinável, é supercompensação, cara. Você tem que treinar para errar menos, é exatamente por aí. Deixa eu ver se tinha tinha uma pergunta para cima que passou. De qual forma encaixar a estratégia do treino de educativos, já que a mecânica de corrida é individual? Boa. Cara, eu acho que eu até vi você falando uma coisa, eu concordo, né? O que se transfere dos exercícios educativos para a corrida propriamente dita, né? Então, assim, é outro gesto motor, né? Aí volta na minha discussão lá, né? Então, assim, me incomoda muito os caras que falam que educativo não serve para nada e me incomoda muito as pessoas que falam que educativo é a salvação da lavoura, né? Então, assim, você transfere muita coisa ou não transfere nada do exercício educativo para a corrida propriamente dita, né? Mas é uma puta ferramenta para você ganhar amplitude, para fazer uma mobilidade ativa, para fazer uma mobilidade mais específica, porque não transfere, mas é muito específico do que você deitar no chão e ficar rodando a cabeça do fêmur dentro do acetábulo lá, né? Então, assim, para você trabalhar coordenação, né? Interarticular, para você lubrificar, para ensinar um aluno que a gente vê hoje que é tão comum, as pessoas pobres de vocabulário motor. Acho que a minha foi a última geração que brincou tanto na rua, assim, subiu em árvore, sabe? Brincava descalço. Então a gente pega hoje, a molecada de 20, 30 anos até, sem uma vivência motora, nunca não teve educação física, não subiu em árvore. Então o educativo é uma puta ferramenta coordenativa para você colocar essa pessoa coordenada, né? É fantástico, mas não transfere-se muito pouca coisa realmente, né? Lá no meu projeto de corrida de rua, eu faço os educativos com o pessoal e tem gente que não consegue fazer o skipping. Isso. Não consegue.
Aí pensa assim, se ele não consegue fazer o skipping, como é que ele vai conseguir ter um movimento bom para a corrida? Então, o que a gente faz lá, eu faço educativos, com uma forma de aquecimento específico. Isso. E para fazer uma mobilidade nos meus participantes e também para trabalhar musculaturas acessórias que vão fazer ele ganhar força. Perfeito. Perfeito. Eu nem respondi, você respondeu. Então, assim, o que é legal? O legal é você utilizar os educativos não com você fadigado, cansado. Né? Então, exatamente. Então, o início, eu utilizo ele como parte final dos meus aquecimentos também, tudo isso. E você falou do skipping. O skipping, para quem não sabe, né? Você ergue os joelhos até a linha do quadril, o joelho lá em cima. Pode até ter a desculpa que cansa muito, porque realmente, né? Tem um estudo que fala que o educativo deve ser feito de 20 a 40 metros, tal, mas cansa. Agora, o dribbling, por exemplo, que é um skipping baixinho, a pessoa não consegue fazer mobilidade de tornozelo. Ele corre com o pé. Quantas pessoas? Não consegue, cara. Você pede para um cara mobilizar, ou fazer o rebolar, mexer o quadril a hora que tá fazendo, não sai. O cara corre em bloco, cara. É travado. Então é exatamente isso, velho. Cara, temos aí 4 minutos, hein? Temos aí 4 minutos. Sandro. 4 minutos. Precisa... 4 minutos é tempo de fazer o jabá, hein, velho? Putz, dá, né? Tem que fazer o jabá. Sandro, então faz o seguinte, cara. Me fala de um curso de corrida que vai ter aí, cara, que eu vou ter que fazer esse curso de corrida, hein? Boa, velho, boa. Na verdade, é isso mesmo, Ricardo. Eu tive a honra de ter grandes profissionais. É um sonho que eu tive que antecipar por causa da pandemia, né? Então, quando eu dei aula no módulo na pós-graduação em triatlon lá da Unicamp, o módulo de corrida, causou uma repercussão muito legal, cara. E como tem gente do país inteiro lá, então o pessoal, professor, eu quero saber mais. E aí eu falei, poxa, eu vou montar o curso. Aí o ano passado eu montei o curso e eu viajei o Brasil inteiro, cara, e no presencial dar esse curso. Então fui até para Bahia, na Itabuna, dei o curso Ribeirão Preto, Curitiba, várias cidades a gente foi dando curso, né? Aqui em Vinhedo mesmo. Vai ter agora, acho que a última versão dele era para ter em abril, mudou em Americana, no CAF. Mudou para 2 de agosto, mas pelo andar da carruagem eu não sei. Bom, Ricardo, mas aí eu falei, poxa, eu tenho que transformar isso num curso online para levar mais fácil a informação e mais completa, porque eram 6 horas de curso. Invariavelmente, cara, isso é tão legal quando você fala de uma coisa de paixão, né? Que você realmente gosta, sempre falta tema para falar. E eu vi isso, lógico que com a sua contribuição, o Daniel Guedes, um ortopedista médico do Palmeiras, da Federação Paulista de Futebol, fantástico, contribuiu também com o módulo. O professor Dr. Gerson Leite deu uma aula, né? Exatamente. A Chelsea, nutricionista, também deu um módulo. Vinícius, fisioterapia, falando sobre baropodometria. Então, esse curso de 6 horas que faltava hora, esse curso online que está saindo, eu já estou na burocracia de Hotmart, ele está com 16 horas e meia, velho. Então eu vi, poxa, é por isso que eu não conseguia passar a informação em 6 horas. Em 6 horas mesmo. Então, assim, esse curso vai ser sensacional, cara. E assim, quando uma pessoa como o Gerson fala, que me acompanha, porque o Gerson é meu mentor, né? Ele tem um trabalho e isso é muito legal. Você tem alguém que você se espelha, que você reconhece a integridade. E assim, quando um cara do gabarito dele, que eu encontrei ele lá em Londres, mas ele já foi para mais Olimpíadas, fala assim, Sandro, esse curso de corrida seu tem tudo para ser o melhor curso de corrida do país. Aí, pô, cara, sabe aquele lance que eu falei da pandemia, de você se valorizar um pouco mais? Sim, sim. Porque realmente, cara, onde eu ia falar, dava o curso, todo mundo gostava, pedia mais. Então, quando a gente põe amor, né, no que a gente faz, então esse curso tá estourando, cara. Vai no meu Instagram, tem o link na bio lá, se inscrever no canal do Telegram, porque o primeiro lançamento vai ser por lá numa condição muito especial. Tá para estourar. Então, se inscreve lá no canal do Telegram, que tá estourando o curso aí. E eu vou lançar daqui uns dias um curso de sono. Não tem no Brasil curso de sono. Sono e recuperação para praticante de exercício e atleta. Cara, tá ficando sensacional também. Vai ser muito, muito legal. Vai demorar mais uns 15 dias ainda, mas vai sair. Legal. Então depois a gente tem que bater um papo, né? Que a gente estava falando sobre a variabilidade da frequência cardíaca. Eu fiz 2 posts. Estou usando o aplicativo lá. O Harrison me ajudou muito, né? Também a gente bateu um papo sobre isso. Ele tem uma live muito legal. E isso aqui tem... Eu tenho utilizado isso muito comigo. Tem primeiro. 30 segundos, hein? Tem 30 segundos. O Harrison falou assim, ó, ensina para ele, Ricardo. O Harrison me deu a dica. Manda um e-mail para a Hotmart que eles lhe dão em 24 horas. Foi o que eu fiz.
Não deu outra, velho. O Harrison tem o poder aí. Liga Essa lá é o- pra eles que eles lidam, velho. Ó, 20 10 segundos, eu queria segundos, agradecer Sandro. a todo mundo. Você consegue desativar os comentários para foto nosso? Sim. Em 10 segundos, em 2? Putz. Desativa aí. Eu vou falando. Quem tirar uma foto minha e do Ricardo, marcar, eu vou